O Alienista, conto de Machado de Assis. Estamos no vídeo de número 39, no meio do capítulo 12, né? Ou da parte 12. Compreende-se que, pela nova teoria, não bastava um fato ou um dito para recolher alguém à Casa Verde. Era preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente, ou seja, há de haver consistência, né? Por quê? Porque as qualidades do espírito, né? As qualidades do espírito, elas não são feitas de chofre, né? As verdadeiras qualidades, elas não são feitas de impulso, fica melhor assim, né? Então, assim, eu vejo uma pessoa na rua e aí eu vejo a pessoa chorando e aí me dá alguma coisa, assim, eu sinto muita dó da pessoa e dou lá os meus últimos 20 reais para a pessoa, né? Tudo bem, eu fui caridoso naquele momento, mas não significa que eu tenho o dom da caridade, né? As qualidades espirituais, a gente pode falar habilidades espirituais, elas não são algo que venham como um fogo ardente, né? Não, é um fogo que sempre queima, né? Um fogo constante, né? Então a ideia não adianta de nada um cara que teve um arroubo ali de sinceridade e continuou na mentira, né? Ele tem que ser uma pessoa sincera, né? Então é em relação a isso que o Simão Bacamarte se preocupava, né? O Padre Lopes, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois da postura. Lembre-se aqui que postura é a regra municipal ali, né? A gente já viu isso. A mulher do boticário, 40 dias. A reclusão dessa senhora encheu o consorte, o marido dela, de indignação. Crispim Soares saiu de casa espumando de cólera e declarando às pessoas a quem encontrava que ia arrancar as orelhas ao tirano. Um sujeito, adversário do alienista, ouvindo na rua essa notícia, esqueceu os motivos de dissidência, ou seja, esqueceu que ele era inimigo do Simão Bacamarte e correu à casa de Simão Bacamarte a participar-lhe, para contar-lhe o perigo que corria. Simão Bacamarte mostrou-se grato ao procedimento do adversário e poucos minutos lhe bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos. A boa-fé, o respeito humano, a generosidade. Apertou-lhe muito as mãos e recolheu à Casa Verde. Um caso destes é raro, disse ele à mulher pasmada. Agora esperemos o nosso Crispim. Crispim entrou. A dor vencera a raiva. O boticário não arrancou as orelhas ao alienista. Este consolou o seu privado, assegurando-lhe que não era caso perdido. Talvez a mulher tivesse alguma lesão cerebral. Lesão cerebral, tem isso em mente. Ia examiná-la com muita atenção, mas antes disso não podia deixá-la na rua. E, parecendo-lhe vantajoso reuni-los, porque a astúcia e velhacaria do marido poderiam, de certo modo, curar a beleza moral que ele descobrira na esposa, disse Simão Bacamarte: o senhor trabalhará durante o dia na botica, mas almoçará e jantará com sua mulher. E cá passará as noites e os domingos e os dias santos. A proposta colocou o pobre boticário na situação do asno de Buridã. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde. Bom, eu vou simplificar enormemente, mas se você tiver a mínima curiosidade sobre Buridã, asno de Buridã fica no final do vídeo. Eu vou mostrar também uma outra referência no Machado de Assis. Mas aqui é um dilema, né? Um dilema insolúvel, né? Então, colocou o boticário na situação do asno de Buridã. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde. E nessa luta esteve algum tempo, até que Dona Evarista o tirou da dificuldade, prometendo que se incumbiria de ver a amiga
e transmitir os recados de um para o outro. Crispim Soares beijou-lhe as mãos agradecido. Este último rasgo de egoísmo pusilânime pareceu sublime ao alienista. Tá aí uma pessoa saudável, né? Não sei se eu falei, mas sempre é legal lembrar da etimologia de pusilânime, né? Pusi é fraco, então você tem um ânimo fraco, né? Por isso que você muda, né? É levado pela influência dos outros e assim por diante. Ao cabo de 5 meses estavam alojadas umas 18 pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava. Ia de rua em rua, de casa em casa, espreitando, interrogando, estudando. E quando colhia um enfermo, levava-o com a mesma alegria como que outrora os arrebatava às dúzias. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Novamente, o número, a estatística, confirmando uma teoria que deveria de estar baseada em significado, não em números, né? Achara-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral, né? Repare, verdadeira patologia cerebral, quem fosse nobre, né? Aqui tem um outro conceito que é o não pensar como o seu tempo, né? Não pensar como o seu tempo. Então, não pensar como o seu tempo é uma característica, é um sinal de loucura. Ou seja, se todo mundo hoje em dia não acredita, né, na bondade, por exemplo, que eu vou fazer alguma coisa por bondade, ou que eu vou fazer alguma coisa por chamado, né? Então, eu fui chamado para fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se todo mundo acredita que não, você tem algum interesse nisso daí, o que você está querendo? O que você está querendo? Se todo mundo acredita que, por exemplo, a educação é só um meio de conseguir trabalho, né? Ou um meio de ter uma postura intelectual, né? Olha, eu sou inteligente, né? E não um desenvolvimento da alma. Se todo mundo acredita nisso, você acreditar o contrário é loucura, né? Eu dei exemplos que parecem muito fácil. É muito fácil você lutar contra a postura de todos que estão à sua volta. Mas e se for algo que todo mundo acredita, né? Então você tem que ser uma pessoa fora do seu tempo. Então você é um visionário. Então, talvez pode ser, mas não é nesse sentido que eu digo você está fora do seu tempo. Você está fora do seu tempo é você não estar preso nesse tempinho que você vive, né? Eu vou viver o quê? Basicamente século XXI. É isso que eu vou viver, né? Vivi lá 15 anos do século XX, vou viver até lá, sei lá, um pouquinho mais do meio, eu espero, bem mais do meio, se eu tiver saúde, do século XXI. E aí eu estou isolado nessa concepção, as verdades do meu tempo são as minhas verdades e acabou. Isso leva muitas pessoas a afirmar que é verdade, tem a verdade do seu tempo, você não tem acesso aos outros tempos. Claro que tem. Claro que eu não preciso estar preso nos meus 80, 90, imagine 100 aninhos que eu vou viver na minha vida. Como que eu faço isso? Ora, eu vejo o mundo com os olhos das outras pessoas. Ou seja, eu leio os gregos, eu leio os romanos, eu leio os medievais, eu leio os romancistas do século XIX. Então eu saio do meu tempo, né? A gente tem esse poder. A gente tem esse poder. É isso que a cultura letrada nos garante, né? De forma que ao eu ter uma determinada concepção e todos os outros meus contemporâneos, ou praticamente todos, têm uma concepção contrária, eu sei que eles estão errados. Por quê? Primeiro, porque a responsabilidade é minha, né? E segundo, porque eu visitei diversos outros tempos, né? Eu não estou preso a 100 anos, eu estou expandindo a minha experiência para alguns milhares de anos, né?
E não vou aceitar só porque o meu tempo tem alguns cacuetes, né? Alguns defeitos. Eu não vou aceitar que porque é normal hoje em dia é ok. Né? Repare, tem algumas coisas que acontecem hoje em dia que nos outros tempos seriam a crueldade da crueldade. Mas todo mundo faz, né? Mas é uma coisa normal. Né? Bom, a pergunta, não estou falando para você voltar para o século XVII ou para a Idade Média e ficar usando aqueles parâmetros, né? Eu vou começar a me chicotear, fazer jejum no deserto. Não estou falando isso. Eu estou falando que a pergunta que você tem que fazer não é todo mundo faz, é tão normal, na nossa sociedade é ok, né? A pergunta que você tem que fazer é, tá, mas o que é o certo mesmo, né? Levando em consideração todos os tempos que eu conheço. O que é o certo a despeito do meu tempo. Né? Então, o nosso tempo e o nosso contexto social, eles exercem uma pressão sobre a gente, mas eles não limitam a gente de forma que a gente não tenha acesso às outras coisas. Mesma coisa quando a gente está falando de comunicação com o outro, e aí a discussão iria muito longe, né? Bom, mas perceba o absurdo dessa frase. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Achava-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. Né? Pense no conceito de pecado do seu tempo. Esse é um conceito bem interessante para você pensar. O pecado do meu tempo. Novamente, não estou falando de religião, não precisa se assustar. O pecado do seu tempo pode existir algo no seu tempo que não é um pecado que você faz. Né? Não é uma coisa errada que você faz. O tempo, a nossa época toda, ou quase todo mundo faz isso. Logo, para mim me parece normal, porque eu estou inserido nessa sociedade. O interessante é anotar, será que isso não é um pecado do meu tempo? Deixa eu te dar um exemplo. Né? Os gregos foram evoluidíssimos. Não sei se eu não estou errando esse superlativo aí. Mas os gregos foram profundíssimos, né, nas suas, pelo menos os grandes gregos, nas suas buscas filosóficas e assim por diante. Mas eles aceitavam a escravidão como uma coisa normal. Percebeu? Ora, se você chegasse para um deles e falasse, mas é escravidão? Assim, como assim escravidão? Escravidão é a nossa sociedade. Isso aqui é a nossa sociedade. Do que você está falando? Você queria que não tivesse escravidão? Para eles seria uma coisa muito, muito estranha. Né? Então o que está acontecendo? É como se a culpa não tivesse naquele indivíduo somente, né? Naquele indivíduo que tem um escravo. É um pecado do tempo inteiro, é um pecado da época inteira. O professor Bernardo Bertrão tem um canal muito interessante aqui no YouTube. Ele fala sobre os pontos cegos de cada cultura. Né? Então você está inserido numa determinada cultura e é difícil, é tão normal para você que é difícil você olhar para o pecado do seu tempo. Né? Um ponto cego da tua cultura, como a escravidão para os gregos. Né? Isso significa, nossa, eu nunca vou poder ver os pontos cegos da minha cultura. Não! Eu vou para uma outra cultura e olho a minha cultura com os olhos dessa outra cultura. E isso significa, e aí eu conecto com uma coisa que eu falei para você num dos vídeos anteriores, não adianta de nada ler medieval através dos olhos de um moderno. Não adianta de nada ler Sócrates, Platão sobre Sócrates, né? Mas ler lá os diálogos, né, de Sócrates já com uma interpretação, com alguém filtrando aquilo para você. Lembra que eu falei para você do Padre Paulo Ricardo? É o mesmo conceito, só que no caso do Padre Paulo Ricardo é o conceito de áreas do conhecimento, vamos colocar assim, né, não temporal. Então vamos lá, né, para a gente pegar aquela ideia e unir tudo. Não adianta de nada saber da Igreja Católica, por exemplo, através de pessoas que já diminuíram a força intelectual da Igreja Católica, filtraram para você e falaram, a Igreja Católica é aquela igreja que matou um monte de gente que são ignorantes, né? Aí você olha para aquilo, é a coisa mais fácil derrotar como é que se diz? Uma representação de papelão do teu inimigo, do teu adversário. Agora vai lá e luta com o adversário de verdade. E aí como que é lutar com o adversário de verdade, né?
eu vou me abrir e vou, por exemplo, tá, vamos ver o que esse padre tem para me falar aí, né? Direto dele. Né? Aí sim, se depois disso eu chego às minhas conclusões, aí sim eu posso dizer que eu tive contato. Né? Então a história é, não adianta de nada visitar outros tempos, sempre com um pé no nosso tempo, com um pé atrás, né? Ah, vamos ler as superstições da Idade Média, né? Então não adianta de nada, você não tá tendo acesso ao ponto de vista da Idade Média, porque você tá preso no teu período de tempo, né? O teu ponto cego você manteve, né? O teu ponto cego de estimação. Bom, fiz uma longa digressão, nem vai dar tempo de eu falar do asno de Buridan. Então, vídeo que vem eu vou fazer essa digressão sobre o asno de Buridan. Se você está cansado de digressões, pule para o vídeo 41, que aí o vídeo 41 eu volto à leitura.